parte das práticas, nós vamos trabalhar com a codificação dos fonemas independentes do contexto fonológico. Conforme você pode verificar pelo título, na escrita, ao invés da decodificação, conforme nós vimos no sistema escrito de alfabetização, primeiro módulo, isto é, nós partíamos dos grafemas para verificar os valores que esses grafemas tinham. Então, nós convertimos, como aliás convertemos na leitura, nós convertemos os grafemas em fonemas. Isso é decodificação. Na escrita, nós vamos partir da nossa linguagem interior e nós vamos ter que converter os fonemas em grafemas. Nós vamos ter que codificar esses fonemas em grafemas. Quando não houver, quando o aparelho fonador estiver aberto, não há obstáculo à saída das moléculas, nós vamos ter as vogais. E quando houver um obstáculo à saída das moléculas de ar, nós vamos ter as consoantes. Então, é aquilo que vocês veem nos desenhos animados, né? Nós temos assim, fechamento e abertura. O bonequinho fecha e abre a boca. Fecha e abre a boca. Oi, eu sou Brasília. Vamos brincar? Então, quando nós temos um fechamento, nós temos uma obstrução, nós vamos ter as consoantes. Mas aqui nós vamos ter uma espécie de contínuo. Nós vamos ter uma obstrução total à saída do ar, e aí então nós chamamos esses sons de obstruintes menos contínuos, tá? Que tem um outro nome na literatura, e é mais conhecido, que se chama oclusivas. O que significa oclusivo? Fechamento. Oclusão é fechamento. Então você vai ter um fechamento e o ar fica impedido, as moléculas ficam impedidas de ir avante. Então, elas, como não podem ser retidas continuamente, elas vão forçar essa oclusão para abrir, para se dar uma ruptura, não é? Eu gosto muito de uma metáfora assim, quando você abre uma garrafa de champanhe, que a rolha explode, né? Então, um outro nome que é dado para essas consoantes é exatamente de plosivas, porque o efeito é de uma explosão. Mas o que é muito importante para a alfabetização é que essas consoantes não podem ser ouvidas ou produzidas sem apoio de uma vogal, certo? Experimente você que ali nós estamos vendo o quadro de todas as oclusivas do português. São 6 oclusivas. Experimente dizer qualquer uma delas sozinha. A primeira não sai. Você vai fechar os 2 lábios, né? É uma oclusão, é um fechamento, para poder produzir o som. E para que alguém escute, eu vou ter que dizer
pelo menos eu vou ter que dizer assim, ó, pá, pá. Olha, esse azinho que eu coloquei ali, né, é um schwa, é uma vogalzinha central que eu tive que colocar ali, porque senão não ia poder produzir o pã, pã, pã. Eu não estou produzindo, não é possível produzir as consoantes oclusivas. Por isso, gente, tem ocorrido até em documentos do PENAIC, em que se pede para a pobre da criança emitir a primeira consoante da palavra pato. Gente, mas não dá para dizer isso. É impossível. Você está querendo que a criança faça uma coisa que é impossível de fazer. Não é possível produzir uma consoante oclusiva isoladamente. Então, essas são as consoantes mais fechadas. Elas estão bem no topo do quadro, porque o obstáculo vai abrindo à medida que nós descemos no quadro, até nós chegarmos às consoantes que têm o obstáculo menor e quase se aproximam das vogais. São as semivogais, viram? Então, no topo, as que têm um obstáculo total à sua saída. Eu vou dizê-las com o apoio do schwa, viu? Porque não dá para dizer isoladamente. As 6 consoantes oclusivas do português brasileiro são as que eu vou realizá-las agora com o apoio de uma vogalzinha que se chama schwa, porque elas não podem ser emitidas isoladamente. Pabã, tadã, cagã. As 4 primeiras têm a sua conversão independente do contexto fonêmico. Elas sempre vão ser traduzidas pelos respectivos mesmos grafemas. Já as 2 últimas, o cagã, poderão inclusive ser convertidas num grafema que é um dígrafo, não é? No caso, por exemplo, de queijo, guerra, certo? Já na palavra carro e gato, vocês viram que o grafema é realizado por outras letras. A conversão não é independente do contexto fonêmico. Agora nós vamos passar para as consoantes que são obstruintes, mas elas são contínuas. Elas são conhecidas mais na literatura como consoantes fricativas. O que vai acontecer? Agora, em vez de a obstrução ser total, a emissão dessas consoantes, nós vamos ter uma pequena abertura, uma frestinha. Tanto é que o nome fricativo tem um radical que aparece na palavra fricção. E você experimente dizer, por exemplo, e agora nós podemos dizê-las, realizá-las isoladamente, nós experimente dizer, você vai sentir uma cócegazinha entre o lábio inferior e os dentes superiores. Não é? Diga, por exemplo, zzz, vai dar uma cócegazinha também entre a ponta da língua e os alvéolos, que é onde é o ponto de articulação, onde elas são produzidas. Então, elas são chamadas de fricativa. As fricativas também são chamadas de
obstruentes mais contínuas, essa palavra mais contínua, exatamente porque elas podem perdurar na prolação, ao contrário das oclusivas, que são menos contínuas, porque você pode ficar dizendo zzz, isoladamente, perdurar na produção. Eu vou dizer as 6 consoantes fricativas que são obstruídas mais contínuas. E depois irei à última, mas eu vou fazer uma explicação. A última nós colocamos nas fricativas porque uma das produções mais frequentes desse fonema, dessa consoante, que apresenta, como eu já expliquei há pouco, uma variação muito grande, ela pode ser dita como fricativa velar, ou surda, ou sonora. Por exemplo, na variedade carioca. Carta. Notaram? Isso é uma fricativa. Mas, como essa consoante apresenta muita variação, e aí vocês veem a diferença entre fonema e som, porque, na verdade, as propriedades da realização desse fonema variam de variedade para variedade. Então, por exemplo, em algumas variedades nem vai ser fricativa, vai ser uma vibrante múltipla. Eu vou dizer como acontece na alguns gaúchos, na variedade gaúcha, eles vão dizer carro. Então, ela é uma vibrante múltipla. Mas o fonema, volto a dizer, é um só, independente dessas propriedades na realização do som. O símbolo que é usado para este fonema do qual nós estamos conversando foi indicado pelo grande linguista Joaquim Matoso Câmara Júnior, que é a letra R maiúscula, mas em tamanho menor. Exatamente porque não é possível encontrar um símbolo que privilegiasse mais um ou outro. Enfim, entenda-se que ele cobre várias realizações fonéticas de vários sons distintos, dependendo da variedade sociolinguística. Observem ainda que nas 6 consoantes oclusivas e nas 6 primeiras consoantes fricativas, nós vamos ter uma distinção que é muito importante, muito produtiva, que é a distinção surda-sonora. Nós usamos só mais ou menos sonora por economia, mas o menos sonora significa surda. E essa distinção vai ser muito produtiva, como dissemos, mas vai ser uma das dificuldades que nós vamos encontrar comumente nas crianças, porque elas têm dificuldade em dominar o controle da pressão sobre as pregas vocais. Então, em vez de dizerem vaca, elas dizem faca.
E isso, então, na alfabetização, essa dificuldade de não distinguir, de não conseguir produzir a distinção surda sonora, vai ter os seus reflexos na escrita, porque elas vão, muitas vezes, transferir essa dificuldade para a escrita. Mas, então, observem essa distinção. Eu vou dizer os pares agora para vocês. Nas oclusivas, eu vou colocar a vogal chuá, porque eu não posso dizê-las isoladamente. Pabã, tadã, cagã. Nas fricativas, eu vou dizê-las. Z, sh, j. Por favor, emitam, vocês que estão me ouvindo agora, os pares das fricativas. Então, digam as fricativas, o par surda sonora. Z, s, z, sh, j. Então, digam as fricativas, o par surda sonora. Z, s, z, sh, j. Agora nós vamos passar para um grupo que é não obstruinte, tá? Ou seja, não vai haver obstrução para a saída das moléculas, não é? De ar. Nós vamos ter, então, o primeiro grupo, que são as consoantes nasais. Nas consoantes nasais, as moléculas de ar ressoam nas fossas nasais. E é claro que as narinas não estão fechadas, não é? Então, as moléculas de ar podem sair, o ar é expelido livremente. Não há obstáculo. Então, por isso elas são menos obstruintes. No caso das nasais é porque elas saem pelas narinas. Vamos ter 3 consoantes nasais. Vou produzi-las. É uma consoante bilabial quanto ao ponto de articulação. É uma consoante apico-alveolar. E o que é uma consoante palatal. A seguir, nós temos as laterais, e elas apresentam um traço que se chama também mais vocálico, porque em algumas línguas, inclusive, podem figurar como centro silábico, como é o caso do inglês, não é? Nós temos a palavra cattle, gado, né? No inglês, e o figura como centro silábico. No português, nós vamos ter uma lateral que se produz exatamente com a ponta da língua contra os alvéolos, e as moléculas de ar o ar pode sair pelo lado da língua. Então, o ponto de articulação, o fechamento não impede que o ar saia pelos lados. Por isso elas são chamadas de laterais. E temos uma palatal, que aparece na palavra velha. O símbolo que se usa é o lambda, do grego. Depois nós temos uma que se chama também menos obstruinte, que é um flap alveolar. Eu discordo dessa classificação, que é aceite praticamente, inclusive consta no alfabeto fonético internacional, consta como menos obstruinte.
por uma razão que eu vou provar para vocês. Tente dizer o terceiro segmento da palavra caro isoladamente. Vai ocorrer a mesma coisa que ocorre com as obstruintes. Nós não podemos dizer o flap, ura, tanto que eu botei aqui mesmo o schwa, eu tive que colocar de apoio para poder emiti-lo. E nos espectrogramas, a configuração é a mesma. Nós vamos encontrar uma pequena, embora seja muito estreita, é uma faixa em branco que mostra que ali houve ausência de energia, que é a característica nos espectrogramas das oclusivas, das mais obstruintes, menos contínuas. Mas, enfim, ela consta nas classificações, ela consta como tendo o traço mais vocálico. Finalmente, nós temos as semivogais, são duas. Uma semivogal é palatal, que é o I, que aparece na palavra pai. Muito cuidado na alfabetização, porque nós não temos letras específicas, ou pelo menos não são usadas convencionalmente, porque agora o W foi introduzido. Mas nós não temos letras específicas que assinalem essas semivogais. Então, muitas pessoas pensam que, por exemplo, na palavra pai, aquele I está representando uma vogal. Mas não, ele está representando uma semivogal, que a função dela é como consoante, ou seja, elas não podem ser centro-silábico. Na língua portuguesa, apenas uma e somente uma vogal, e ela é obrigatória, ocupa o centro-silábico. Então, se for uma sílaba, em pai nós temos uma sílaba, aquele I não está representando uma vogal, está representando uma semivogal. E a outra semivogal, então, é U. Notem que, do ponto de vista da percepção, quando dizemos isoladamente, nós não vamos notar nenhuma diferença. A diferença é fundamentalmente funcional. Semivogal não ocupa o centro silábico. Então, quando você tem a palavra pau, aquele U é semivogal. Agora, vou recapitular o traço que não foi explicado, que é o ponto de articulação. Nós vamos ver ali que nós temos 3 colunas onde o ponto de articulação aparece ali no topo. Então, primeiro nós temos as labiais, que são chamadas também de mais anteriores, porque o ponto de articulação é bem aqui, com os 2 lábios, é na frente do aparelho fonador, então por isso elas são chamadas de mais anteriores. E um outro traço que é pouco conhecido, se chama menos coronal. Coronal vem do termo corona, que é o termo que, por seu lado, vem da palavra, tem a ver com coroa. Coroa, do latim, veio de corona, certo? Então, é produzido na coroa da língua. Então, uma labial, por exemplo, vamos dizer o digam vocês vão ver que a língua não encosta, essa parte que se chama coroa da língua não vai encostar nem contra os alvéolos, não é? Tá certo? Então, para ser coronal, nós teríamos que ter a parte
na frente da língua ou um pouco mais para trás, que são as alveopalatais, encostando. Então, nós teríamos esse encontro, não é? Entre a coroa da língua contra ou os alvéolos ou a parte mais para frente do palato. Então, a primeira série é a série das labiais. Aqui nós vamos ter 5 consoantes, tá? Dessas 5 consoantes, as 4 que eu vou dizer, elas vão ter a conversão aos grafemas independente do contexto fonológico. Então, eu vou dizê-las. Primeiro com apoio vocálico, pabã, depois v e o As duas, o f e o v, elas não resultam dos dois lábios, e sim só do lábio inferior contra os dentes superiores. Mas como entram os lábios, o lábio inferior, por uma questão de economia na descrição, novamente o Matoso Câmara colocou todas essas consoantes, as 5 que eu acabei de explicar, no ponto de articulação labial. O ponto de articulação mais produtivo no português brasileiro é o ponto de articulação das anteriores, que é mais anterior e mais coronal. Eu vou dizer a série. Tadã, z, o, rã. Que aqui todas essas consoantes são articuladas com a ponta da língua contra os alvéolos. Muito produtiva essa série. Agora nós vamos ter uma série que é mais anterior, mas é menos coronal. Então nós vamos ter o sh, o j, o o li e a semivogal i. E finalmente a série mais posterior, que também é menos anterior e menos coronal, duas que eu não posso produzir isoladamente, que é o k, g, e depois o r, e a semivogal u. Essa semivogal, na verdade, ela vai apresentar 2 pontos de articulação. O U, ele é bilabial e, ao mesmo tempo, é produzido também lá na parte posterior, também chamada de menos anterior e menos coronal, que é o U. Então, tem 2 pontos de articulação simultâneos. Agora vamos ver o quadro fonêmico das vogais que foi traçado pelo Kikuli com o acréscimo das vogais nasais. Nós vamos ter, então, nas vogais, como foi explicado, aí não há obstáculo à saída das moléculas de ar, e nós vamos ter os seguintes traços. Primeiro, nós vamos ver as vogais mais posteriores, que são aquelas que são produzidas atrás da boca, certo? Embora, no caso do U, que é a primeira vogal mais posterior, vá ocorrer aquela simultaneidade, não é, de também ser produzida pelos lábios. Então, nós vamos ter 2 pontos simultâneos. E essa divisão entre mais posterior e menos posterior é decisiva para o condicionamento
de qual o grafema que vai ser escolhido. Aqui nós vamos ter os fonemas cuja conversão vai ser uma se a vogal que vem depois é mais posterior. E a conversão vai ser outra se a vogal for menos posterior. Essa distinção é fundamental que vocês compreendam. Então, primeiro eu vou dizer as vogais mais posteriores, começando pelas arredondadas, porque os lábios ficam na posição arredondada. Olhem aqui para os meus lábios. U, redondinho, né? O, redondinho. O, redondinho. E depois as vogais nasais, ou. Vejamos as vogais mais posteriores, não arredondadas. Nós temos A, notaram que agora os lábios estão distensos, e depois a vogal nasal AN. Agora eu vou dizer a série das vogais menos posteriores, aqui na frente, começando pelo I, E, e depois as vogais nasais menos posteriores, que são IN, EN. Todas as vogais menos posteriores não são arredondadas. Todas elas. Não é como no francês, que o francês tem esse problema, né? Tem vogais menos posteriores que são arredondadas, né? I, U, né? Por exemplo. O português brasileiro não. Depois de nós termos examinado o traço mais ou menos posterior, que vocês podem verificar pelo andamento aqui do queixo, essa diferença. Eu vou fazer de perfil, eu vou fazer o contraste entre o I, o E, O, E. Certo? Notaram que há esse contraste para frente e para trás, para frente e para trás. Então, quando vai para frente, o queixo, é porque nós temos as vogais menos posteriores. Quando o queixo vai para trás, nós temos as vogais mais posteriores. Agora nós vamos ver um outro traço que depende da altura do queixo, certo? Que arrasta consigo, obviamente, a língua, né? A mandíbula arrasta. Então, nós vamos ter as vogais mais altas, são aquelas em que está para cima. Vou dizer as duas mais altas. I, U. Depois eu vou dizer a vogal mais baixa. Nós temos aqui 3 vogais mais baixas. E, A, O. Vou dizer também as vogais mais altas nasais. In, No meio, entre as vogais mais altas e as mais baixas, e por uma economia no uso dos traços, nós temos as vogais que são menos altas, menos baixas, ou seja, elas estão no meio. Elas não são nem altas nem baixas. Então, nós temos as vogais orais menos altas, menos baixas, que são E, O. Temos as vogais nasais menos altas, menos baixas, que são em, ON. A vogal AN, que é a vogal nasal, na verdade, ela não se realiza como baixa, mas por uma sistemática, nós a colocamos como vogal mais baixa, por uma questão de coerência aqui na distribuição das vogais, para manter o quadro
mais ou menos harmônico, não ter que, aí nós teríamos que entrar com mais um outro traço para dar conta do fato de que o an, a realização dele não é como vogal mais baixa. Eu vou agora, também ficando de perfil, fazer a série, o contraste entre as mais altas e as mais baixas. Eu vou fazer toda a série. I, E, E. Notaram que o queixo vai caindo, certo? Eu disse as vogais. Quanto à altura, eu fiz a série começando pelas vogais menos posteriores, eu comecei pela mais alta. As vogais orais. I, E, E. Notaram que o queixo foi caindo. Agora, as vogais nasais. In, em. Também caiu o queixo. Agora eu vou contrastar a série das posteriores, começando pelas orais, quanto à altura. Então vocês vão notar que o queixo vai caindo. U, O, O, A. Agora eu vou dizer as nasais. On, an. Explicadas as consoantes e explicadas as vogais do português brasileiro, os fonemas, nós vamos passar então à tradução dos fonemas em grafemas, começando por aquela tradução que é independente do contexto fonêmico. Essa tradução dos fonemas em grafemas é um processo automático e não consciente, quando a criança foi bem alfabetizada. E nós temos que trabalhar no sentido de que isto seja automatizado para que a mente esteja ocupada com os processos mais criativos, que são os processos de planejar sobre o que é que você vai escrever, planejar como você vai escrever, fazer a linearização da conversão das ideias em palavras, certo? E depois organizá-las sintaticamente. Tudo isso são processos criativos que exigem consciência naquilo que nós estamos fazendo. Agora, essa conversão dos fonemas em grafemas, no processo da alfabetização, deverá ser automatizada. Nós temos alguns casos em que nós teremos conversões irregulares. Por exemplo, no contexto entre vogais, certo? Nós vamos ter uma conversão que é curiosa. Em vez de nós convertermos um fonema a um grafema, nós vamos ter 3 fonemas, ou 2, na fala erudita, convertidos a um grafema, que é, por exemplo, quando eu tiver a palavra óxido. Vejam que as pessoas podem dizer óxido ou óxido. Ali, depois do ó, eu vou ter ou 2 ou 3 fonemas. Isso é muito irregular. Então, essa conversão vai exigir que a pessoa pense como é que vai escrever. Ou também temos contextos em que um mesmo fonema poderá ser grafado de 2 formas diferentes. Essa é uma das grandes dificuldades com as quais se defronta o indivíduo quando vai escrever. Ele fica numa dúvida atroz. Afinal, eu vou escrever ascender com C ou vou escrever com SC? As 2 palavras terão significados distintos, dependendo
de que grafema eu vou escolher, certo? Porque o grafema, e agora eu vou dar a definição de grafema, é a unidade gráfica que tem a função de distinguir significados na escrita. Ali, se eu escrevi com um C, acender vai significar uma coisa. Iluminar. Acender com um C vai significar subir. Certo? Então, nesses casos, a conversão do fonema, ou no caso dos 2 ou 3 fonemas ali de Oxford, não é automática, porque eu tenho que pensar, eu tenho que decidir. Afinal, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu, ou ele virou uma estrelinha no céu. Certo? Então eu tenho que pensar. O que determina a natureza da conversão do fonema em grafema é o contexto fonológico que o cerca. No caso de nós podermos prever a conversão. Não é uma conversão imprevisível ou quando nós temos um caso irregular, certo? Assim, a conversão pode ser independente no tal contexto, como eu mostrei para vocês com aquelas 4 oclusivas, né, o PB, TD, e com as fricativas, o e o V, lembra? Então, essas são independentes do contexto. Seja qual for a posição que ocupar no vocábulo fonológico e a distribuição do acento de intensidade, é independente do contexto fonológico. Mas vamos ver quais são as conversões, essas são as mais fáceis de fazer no português escrito, que podem ser independentes do contexto fonológico. Aquelas que eu acabei de dizer, papã, tadã, nós consideramos o olha, a consoante a consoante só pode figurar em início de sílaba. Esse contexto é previsível. Tá? Independente, ela só vai poder ocupar aqui, independente, em início de sílaba, e nós vamos converter no grafema que se realiza com a letra M ou a letra M. Tá? Depois, a outra nasal. Então, vocês estão vendo que as 3 consoantes nasais têm a conversão independente do contexto fonológico. Porque o vai sempre se converter num grafema que se realiza com NH. O O vai sempre se converter a consoante. O. Não confundam quando nós tivermos uma outra coisa que é o arquifonema em final de sílaba, quando você tiver, por exemplo, que escrever a palavra mal, que é substantivo ou advérbio, mas muitas pessoas dizem mal ali. Aliás, é a variedade, a realização predominante no Brasil. As pessoas não dizem mal, elas dizem mal. Entendeu? Então, ali não se trata da consoante ou, porque nós temos ali tanto você pode dizer a semivogal U e até a retroflexa nas variedades mar, tá entendendo? Em posição final de sílaba. Então, não se trata
do fonema ã. E o fonema que está representado pelo lambda, que aparece em velha, não é? Só pode se converter num grafema no qual nós vamos usar o dígrafo, né? A realização de LH. Tá? E, paradoxalmente, o flápio urã, que não dá para dizer isoladamente, não existe outra possibilidade de conversão que não seja por um grafema que se realize pela letra R. Não há possibilidade. Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Scria de Alfabetização, módulo 2, escrita. E eu os aguardo para a nossa próxima aula, que será ainda uma continuação da primeira unidade. Muito obrigada.